Olá, eu sou o Marco Bego, sou diretor de inovação aqui do InovaHC e estou aqui hoje para apresentar o podcast InovaHC Podcast. E esse podcast é do Núcleo de Inovação do Hospital das Clínicas, o InovaHC. E hoje nós temos aqui 3 pessoas importantes que nós agora vamos falar de ciência. Então aqui começando com a Marina Caldeira. A Marina Caldeira é a gerente de inovação da Faculdade de Medicina na USP. Marina tem vasta experiência nessa área de pesquisa e inovação, tem nos ajudado aqui, né, Marina, a organizar o InovaHC nos últimos anos. Marina, seja bem-vinda. Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa, trazendo mais a ciência perto do hospital e para a gente ter um produto cada vez maior aqui dentro. Obrigado, Marina. Estou também aqui com a doutora Ingra Morales Claro. A Ingra é biomédica, que é uma das pesquisadoras aqui que trabalhou no sequenciamento genético, né, do coronavírus, e é em tempo recorde aqui no Brasil, se não me engano. A Marina é cientista aqui do Instituto de Moléstias Tropicais, desculpa, a Ingra, e a Ingra também, eu tenho visto que ela é uma cientista, né, Ingra? Seja bem-vinda, Ingra. Agora eu já me considero uma cientista, trabalhando com a professora Esther. A gente tem trabalhado muito com pesquisa com coronavírus, então trazendo essas novas tecnologias aqui para o Brasil. Então, dá para me considerar uma cientista já agora. Em breve vou terminar o doutorado, então já sou cientista. Seja bem-vinda, Ingra. Obrigada. E a professora doutora Esther Sabino, a diretora do Instituto de Moléstias Tropicais, professora do Departamento de Moléstias Infecciosas. A professora Esther tem uma carreira brilhante aqui de reconhecimento nacional e internacional em pesquisas. Lidera uma equipe de 9 mulheres, né? E um homem, é isso? 9 mulheres e um homem. Tem mais. 30 pessoas lá no grupo. Iniciou com 9, né, professora? Agora está muito maior. A professora Esther é fonte de inspiração para a ciência do Brasil e principalmente para as mulheres cientistas. Até tem reconhecida com o prêmio agora, prêmio Esther Sabino, né, professora, para mulheres cientistas do estado de São Paulo. Professor Esther, é uma honra a sua presença aqui, seja bem-vindo. Estou adorando conhecer melhor aqui a estrutura e é realmente um próximo passo e eu espero a gente estar colaborando cada vez mais e desenvolvendo ferramenta aqui junto com o hospital. É bom juntar essa parte das doenças tropicais com inovação que está faltando. Ótimo, professor. Para começar aqui, Marina, primeiro agradeço novamente e obrigado por sugerir esse encontro para a gente. Se você pudesse falar um pouquinho da sua ideia, de como você propôs isso e como você tem pensado, né, nessa retomada das pesquisas no Brasil, como é a sua visão para a gente começar a conversa? Então, Marco, olha, eu trabalho na Faculdade de Medicina há muitos anos, né, e nos últimos anos é que eu tenho trabalhado na área de inovação. Então, eu tenho acompanhado o desenvolvimento de vários grupos de pesquisa e um deles da professora Esther. E aí, com a pandemia do coronavírus, é que a gente viu a importância da gente ter uma estrutura de pesquisa muito sólida. No caso específico da professora Esther, ela tinha já um convênio internacional com Oxford, já tinha trazido uma tecnologia de sequenciamento rápido em equipamentos de baixo custo e mais fáceis de utilizar, que ela trouxe para outras doenças. E como isso foi importante, quer dizer, já ter a tecnologia, ela já tinha treinado as pessoas do Instituto Adolfo Lutz e outras pessoas de outros estados, ela já tinha toda uma rede de colaboradores no Brasil, e quando esse problema chegou, ela estava preparada. Né? Quer dizer, não vou dizer que foi fácil, mas enfim, ela mudou o foco da pesquisa e pôde dar essa resposta rápida. E aí isso me fez ver assim, como é importante a gente estar sempre investindo e sempre estando preparada e estando sempre aberta. Então é um privilégio trabalhar, obviamente, com ela e com a equipe dela. E ela demanda bastante da inovação, porque de fato são muitos convênios nacionais, internacionais. A professora tem uma grande facilidade de trabalhar com startups.
Então, é super generosa em dividir o conhecimento e os laboratórios do Instituto de Medicina Tropical da faculdade com essas novas empresas. Então, primeiro que é muito gratificante para uma pessoa que trabalha com gestão de inovação, porque a gente vê o resultado do trabalho, né? E eu acho que foi importante para o Brasil mesmo, para a ciência brasileira, mas, assim, a importância da gente ter essa estrutura e contínua, né? Esse investimento contínuo e essa preparação, treinamento de pessoas para trabalhar com isso continuamente, né? Porque daí, quando os problemas chegam, a gente está preparado. Ótimo, Marina. Professor Esther, continuando aqui o que a Marina comentou, assim, nós vivemos agora um momento que talvez a ciência nunca esteve numa posição de tanto destaque, assim, tão colocada como uma importância e também tão atacada, né, nesse momento que nós vivemos aqui da pandemia, até pela própria mudança, né, que aconteceu tão rápida no mundo. A senhora já é uma pesquisadora aqui de uma posição consolidada, a senhora já trabalha com a FAPESP, CNPq, trabalha com a NIH, trabalha com o Medical Research Center na Inglaterra, tem publicações nos mais variados journals e publicações científicas. Mas eu queria que a senhora contasse o seguinte: todo mundo quer ouvir a sua história do coronavírus, mas eu ia pedir para a senhora, assim, junto com isso, contar a sua trajetória, como a Marina comentou, né? Eu não decido que eu quero ser cientista hoje e amanhã eu sou cientista, né? Como a senhora... se a senhora puder contar, assim, a parte do coronavírus, mas ilustrar isso com a sua trajetória de pesquisadora e de profissional até aqui, professor. Então, a minha geração começou com AIDS. Então, eu fui muito impressionada pelo surgimento de um novo agente que causasse uma grande epidemia. Então, muita gente foi treinada na epidemia de AIDS. Depois, eu fiquei muito tempo trabalhando com segurança transfusional, porque a HIV mudou completamente os bancos de sangue. E nesse caminho de segurança transfusional, uma das doenças que eu trabalhei era a doença de Chagas. E quando abriu um concurso na USP, eu voltei para a área de doenças tropicais. E estava trabalhando com isso até virar diretora do Instituto de Medicina Tropical. Só que aí eu me coloquei numa posição diferente, porque estava tendo epidemia de Zika, e eu achava que o Instituto tinha que ser um dos centros para desenvolvimento de tecnologia e entender como era a epidemia de Zika. E com isso eu busquei grupos externos para a gente poder ter um lugar na epidemia de Zika. Foi quando a gente aprendeu essa nova tecnologia. A Ingra estava logo no começo, tinha acabado de se formar, uma das primeiras aqui no Brasil a trabalhar com mini-IO. E com isso, a gente depois do Zika começou a falar, não, como é que a gente se prepara para uma epidemia? E, infelizmente, o Brasil teve uma série de outras. Depois do Zika, foi o chikungunya. Oportunidades não faltaram. Não faltou, né, a febre amarela. Então, nesse sentido, a gente foi melhorando aquele primeira ferramenta que fazia esse sequenciamento. E a Ingra tem muito a ver com isso, de tentar diminuir o custo e tornar o sistema mais fácil para a gente ter rapidez na resposta. Porque numa epidemia você tem que ser rápido. Não importa tanto a qualidade, você precisa saber que vírus que é, descobrir, detectar o agente. Imagina se o Brasil, se o mercado não fosse em Wuhan, fosse em São Paulo. Quanto tempo a gente demoraria para achar o novo agente? A gente tem que estar preparado para isso. Uhum. São Paulo é um lugar que tem bastante contato com a floresta, pode ser que uma epidemia comece aqui, de um novo agente. Então, esse começo, ele depende muito da preparação que você faz quando está fora da epidemia. E era isso que a gente estava buscando. Na verdade, é um problema internacional, as pessoas estão buscando, você precisa estar muito bem relacionado para saber o que é novo e principalmente ter uma tecnologia que detecte o agente novo. E talvez mais do que falar do... Então, como a gente estava preparado, chegou, a gente fez. Uhum. Mas era uma coisa que a gente estava fazendo nos últimos 4, 5 anos antes de chegar ao Covid. E acho que também a Ingra pode contar do que ela faz, que é exatamente esse pulo do gato. E se vier um novo agente, como é que você descobre isso rápido? Como é que você percebe que está acontecendo alguma coisa diferente e que pode ser uma epidemia? Porque quando a epidemia sai do controle, como a gente está vendo, você perde
pequena chance da janela de você conter no lugar que está. Então é fundamental ter ferramentas para que a gente possa conter logo no começo, porque é isso que faz toda a diferença e diminui muito o custo se você conseguir detectar logo e organizar para fechar ou para parar aquele lugar só, e não o mundo inteiro, como está acontecendo hoje. Professor, depois a gente volta, acho que falar desses sinais, acho que é uma coisa interessante que todo mundo queria ouvir. Mas aí, como a senhora citou a Ingra, eu vou falar para ela. Você sabe que quando eu vi lá o Mini Ion, né? Tem alguma relação com os Minions? Mini Ion? Por favor, Ingra, nos conte. Tem até uma foto de um Minion segurando o Mini Ion na internet, porque é pequenininho, cabe na palma da mão. É o menor sequenciador que existe. Eles estão falando que vão lançar um menor ainda, que coloca no celular. Então ainda não saiu, mas por enquanto o Mini Ion é o menor. E a importância dele ser portátil, e você precisa só de um laptop, a infraestrutura do laboratório é muito pequena quando comparado com outros sequenciadores que já existem. Essa portabilidade ajuda muito quando você quer fazer trabalho em campo, esses tipos de trabalho. Então foi assim que a gente usou o Mini Ion na epidemia de Zika. A gente viajou pelo Nordeste, em várias cidades, fazendo sequenciamento em tempo real do vírus Zika. A gente já tinha validado, em 2016, como a professora Esther falou, quando começou a epidemia de Zika, eu tinha acabado de entrar no laboratório, eu era aluna de aprimoramento, e ela era minha supervisora. Aí encontrei com ela uma vez e ela falou, quer trabalhar com Zika? Tem tal pessoa... Tem uma oportunidadezinha. Tem um aluno da Universidade de Birmingham vindo aqui, e ele vai treinar e já usar nossas amostras para validar um novo protocolo. Foi aí que eu aprendi. Durante esse projeto no Nordeste, a gente já conseguiu validar esse protocolo e treinar bastante gente. E foi como ela falou, depois foram vindo os outros agentes e a gente conseguiu já adaptar esse protocolo para outras doenças. E quando foi o novo coronavírus, a gente já estava bem avançado em relação a isso. Nesse meio tempo, eu passei 6 meses lá na Universidade de Birmingham. Foi quando eu desenvolvi parte da minha tese de doutorado, que era fazer mais rápido, diminuir o custo. E a gente conseguiu fazer isso aumentando o número de barcodes. Barcodes é como se fosse um código de barras que você liga nas amostras e você consegue multiplexar um número maior de amostras na sua corrida. Se você aumenta o número de amostras, diminui o custo. Então, a gente conseguiu fazer isso lá. E também reutilizar o chip, que a gente usa um chip de sequenciamento, que é relativamente mais caro, né, no sequenciamento. Então, a gente conseguiu fazer um protocolo para conseguir reutilizar. Então, assim, um ganho de escala nessa análise. Isso. Para vírus pequenos, a gente já conseguiu reutilizar até 7 vezes, o que a gente usava só uma vez no início da epidemia de Zika, por exemplo. Para o novo coronavírus, que é um pouco maior, a gente consegue utilizar umas 3 vezes. Mas isso já ajuda bastante no custo. Vou abrir agora para todos nós aqui conversarmos e pegando o gancho do que a Ingra falou, do que a professora comentou. Então, assim, acho que essa parte de ciência vê a criatividade, né, do pesquisador em função das condições. Então, estou tentando usar mais vezes e tudo isso que a senhora comentou. Marina, por favor, né? O que vocês acham, assim, para todos esses... Como é que a gente tem que se preparar para futuros que a gente desconhece, né, mas que a gente tem ideias, porque a ciência nos indica caminhos. E essa preparação, essa estrutura, o que vocês acham que poderia ser melhor? O que falta para a nossa estrutura aqui realmente estar capacitada para atender essas demandas que podem ser cada dia maiores em função dessa integração que a gente tem? A professora mesmo comentou, né? O São Paulo é conectado, tem florestas perto, é um lugar que recebe pessoas do mundo inteiro. Então, o que vocês acham que falta nessa nossa estrutura aqui para a ciência estar posicionada aqui em São Paulo, onde a gente está, e no Brasil, para atender essas novas demandas, sejam elas de inovação, relacionamento com startups? Eu deixo o tema aberto mesmo para que vocês coloquem a ideia de vocês. Fiquem à vontade. Então, da mesma forma como ciência, um sistema bem organizado é a fonte do conhecimento. Então, se a gente quer melhorar nossa capacidade de resposta para uma emergência, a primeira coisa é melhorar a forma como o sistema está organizado e como ele transfere as informações. Então, é isso que vai mudar a nossa capacidade de responder. A gente precisa perceber que está aumentando o número de casos de pneumonia de um determinado tipo, de encefalite ou de doença logo.
Então, depende da gente estar organizado no nosso sistema. Quando a senhora fala isso, professor, só para o leigo, desculpe interromper. Então, assim, são sinais que vêm da atenção primária que a gente precisa começar a congregar isso para que isso se torne informação. A gente precisa hoje melhorar a tecnologia da atenção primária. Acho que é isso que está faltando no nosso sistema SUS. A gente tem que melhorar, porque ainda é muito de forma artesanal. Então, com as pessoas com contato, mas os dados não fluem, não tem uma central de dados. A gente tem que aproveitar toda a tecnologia e repensar o SUS para melhorar essa atenção na área primária. É isso que vai dar o dado para a gente entender o que está acontecendo na população. Lógico, e com ferramentas de diagnóstico você possa perceber mudanças. Então, se a gente não sabe quais as principais causas de pneumonia no dia a dia, a gente também não vai detectar uma coisa nova. Então, as duas coisas têm que encaminhar junto. É essa melhoria na nossa capacidade diagnóstica do sistema como um todo, e não precisa ser só testes diagnósticos, é a informação, é outros quesitos que às vezes a gente nem imagina, que podem nos tornar mais seguros. Então, é o momento, agora que a gente viu o custo de uma epidemia, é o momento da gente investir na atenção primária geral, porque é ela que vai dar essa segurança do que está acontecendo. E as fronteiras, né? A ciência, então, a fronteira da ciência precisa ser cada vez mais perto lá do cidadão. É isso que a senhora está dizendo. Exatamente. E Marina, no dia a dia, não é uma coisa ao acaso. Tem que vir, é a robustez do sistema que faz isso. Eu acho que isso casa bem com os projetos que o hospital tem agora dessa melhoria da parte de informatização do sistema, né, de saúde digital, né? Que um desses pilares é o da atenção primária, justamente, né, que a gente tem investido. Eu acho que isso é importante, mas assim, por exemplo, até dentro da própria universidade, quer dizer, melhorar a capilaridade também da universidade, a flexibilidade da universidade. Eu acho que a epidemia do coronavírus já foi uma lição, né, para a universidade, de mudar o uso de laboratório rapidamente, mas talvez a gente tenha que trazer isso mais para a rotina de ter laboratórios mais flexíveis, né, que possam, numa epidemia, a gente mudar rapidamente o foco, como vocês mudaram, né, do que você está feito, mas isso de uma forma mais... ter essa flexibilidade como uma característica permanente da universidade, e não só porque... Esse último ano, o 2021, esse último ano e meio, talvez foi um ano de grandes transformações, né? Eu pelo menos, não vi esse movimento tão grande de transformação há muito tempo. Talvez a gente juntou aí em um ano, talvez uma década, né, de mudanças. Tá? Você, Ingrid, que é bem jovem, professora que já trabalha no laboratório já há 10 anos, né, professora, que só está lá no Instituto de Moléculas Tropicais, no IMT. Assim, o que vocês acham que fica de legado dessa velocidade? Vocês acham que isso vai diminuir? Ou vocês acham que essa velocidade de transformação, essa relação que a Marina comentou, da saúde está cada dia mais digital e as informações em tese estarem chegando, talvez não organizadas, mas chegando? O que vocês acham? Você acha que essa velocidade continua? Nós precisamos nos preparar para esse novo passo, né? Nesse novo pace de informações? Ou vocês acham que agora vai dar uma tranquilizada ao fim da pandemia aqui? Eu acho que tende a evoluir. A gente viu o crescimento de muitos laboratórios de vigilância. Essa tecnologia de sequenciamento, como exemplo, é uma tecnologia mais complexa quando comparado com outras de diagnóstico. E a gente viu muitos laboratórios evoluindo muito e já utilizando essa tecnologia em larga escala, e isso para atender a demanda do coronavírus. Então, eu acho que tem que continuar a evoluir essa questão, porque essas tecnologias avançam muito rápido. De um dia para o outro, já tem um protocolo novo, já tem um tipo de análise nova. Então, vai ser muito bom se a gente levar essa epidemia como lição para continuar evoluindo e estudando para atender as novas questões que podem vir mais à frente. O que realmente eu senti mudou muito na USP, mesmo comigo mesmo, foi a interação. De repente, os cientistas começaram a conversar um com os outros. Até na universidade, a gente fez muito mais ligação com a Poli, com o Instituto de Matemática, com Química, coisas que a gente não tinha tanto contato, forçou a conversar.
Eu acho que é isso que, no âmbito da universidade brasileira, vai mudar muito, porque essa interação não vai voltar atrás. Ela é fundamental para os próximos passos. O conhecimento depende de várias áreas, para você realmente chegar a alguma coisa mais nova. Então, a gente está aprendendo a fazer essa interação que antes cada cientista ficava pensando muito no seu problema. Acho que isso vai mudar. Foi isso que é o meu sentimento, que eu vi que estava todo mundo mais aberto, e eu mesma estava mais aberta para conversar com gente que eu nunca tinha falado antes sobre assuntos mais diversos. Então, eu acho que isso é importante na universidade que vai ficar. Agora, a gente viu isso bastante na questão de compartilhar os dados, né? Porque antes, se a gente tinha algum genoma, a gente tinha que esperar um pouco até o estudo estar escrito, para a gente compartilhar. E agora a gente tem a plataforma, que é o GSide, que já tem milhões de sequências do coronavírus e às vezes nem estão publicadas. Então, conforme vai saindo, já vai compartilhando para todos os cientistas do mundo inteiro, para conseguir analisar juntos, para fazer estudos juntos. Então, isso mudou bastante também na área científica. Iteração e colaboração talvez sejam duas relações que veio para ficar, né? E talvez esse propósito, né, de ter um propósito comum, uniu muitas pessoas. Talvez agora temos que ter um novo propósito, que é como usar tudo isso para melhorar toda a capacidade que a professora comentou. Eu só queria, assim, antes a gente estar indo para a segunda fase, para o fim, quando a gente fala de sequenciamento genético, assim, para a maioria das pessoas, isso é difícil de ser entendido, assim. Vocês conseguiriam, assim, dizer assim, fácil, de uma forma que o leigo, eu, por exemplo, entenda, assim, quando a gente fala em sequenciamento genético de um vírus, quer descobrir todas as suas características, né? É isso. O que isso representa quando eu faço o sequenciamento genético e eu não fazê-lo? Por exemplo, eu ter essa ferramenta e não ter quando eu estou trabalhando numa doença contagiosa. O que isso muda, professor, para a gente entender a importância desse trabalho? São em várias áreas. Uma, por exemplo, agora, detectou-se o Delta, uma expansão do Delta no Rio de Janeiro. Rapidamente, quando você sequencia as amostras de São Paulo, você sabe de onde elas estão vindo. Então, você já olha e percebe, nossa, tem um fluxo vindo desse lugar. Você já percebe de onde estão as ligações. É lógico que para um vírus como o corona, que vai tão rápido, às vezes você não consegue ainda colocar na prática. Mas quando a gente tiver todo o sistema de contact tracing fazendo, ou de você poderia seguir a rota do vírus. Como que está transmitindo. Então, essa é a importância. Para o ebola foi fundamental. Quando aparece um novo ebola, você tem que saber se é o vírus novo ou se é uma nova entrada que você está tendo. E para o coronavírus pode dar toda essa dimensão, só que como são muitos casos, você acaba não conseguindo usar tão rapidamente para usar isso para segurar. Para segurar, ainda a gente não conseguiu porque precisaria ter todo o resto. Mas o dado é importante de qualquer forma de sequência, hoje já tem mais de 2 milhões, como a Ingra falou, de sequências depositadas. Para quem está fazendo vacina, ele pode ficar analisando e vendo todas as regiões que estão aparecendo mudanças, se aquelas regiões são mapeadas com as regiões que o pessoal sabe que a vacina, que seriam as mais importantes para a vacina, por exemplo. Também tem isso, ajuda você a entender se o seu teste vai continuar funcionando, o seu teste de diagnóstico. Sim. Porque algumas alterações podem fazer com que isso... Eu poderia, assim, primeiro eu sei de onde está vindo, sei a velocidade que isso está vindo, e sei também se de repente eu estou achando que eu estou entendendo, estou testando certo e aquilo já não está funcionando mais. Então, exato. É assim, só para ver se eu entendi bem para o nosso público aqui. Então, eu conseguiria ter todas as informações daquele processo. Em tese, eu só precisaria das ferramentas de ação para isso fazer funcionar. Então, essa primeira parte a gente tem, né? Isso, né, professor? Bom, então... Agora falta a segunda, que é organizar todo esse processo que a senhora falou de ataque às necessidades. Uma coisa só não combate uma epidemia, a gente realmente precisa ter uma visão global, porque não é só uma questão, tem que estar tudo caminhando em paralelo para você controlar. É um aprendizado essa epidemia para o mundo, então acho que a gente, numa próxima vez, nós vamos estar mais organizados e sabendo mais o que precisa fazer, espero, né? Mas também isso, uma coisa que eu ia falar da pesquisa, você falou, vai mudar alguma coisa? Depende muito de investimento. Então, para o Brasil estar à frente, para o Brasil conseguir
caminhar e ser um dos donos de tecnologia, precisa ter investimento a longo prazo para que a gente consiga fazer esse tipo de resposta. Marina, falou dessa parte, né? Ciência, investimento, essa coisa. Você acha que a gente está se organizando nisso, ou você acha que o caminho ainda é muito longo? O caminho é longo porque a gente vem de um período já longo, né, sem investimento, mas assim, a gente tem visto ações no sentido de mudar isso, né? Investimentos até na área de tecnologia, a FAPESP tem investido mais. Na área tecnológica, ontem mesmo ainda teve mais uma chamada, né, junto com o SEBRAE, justamente para melhorar a parte final do desenvolvimento, né, da chegada ao mercado. Lançou as chamadas CEPIDs, que também fazia 10 anos que eu acho que não lançava, pelo menos no estado de São Paulo, quer dizer, no resto do país a coisa ainda está meio devagar, né? Mas eu queria fazer mais um comentário, Esther. A gente falou bastante da ciência, mas eu queria, se você pudesse contar um pouquinho da sua experiência em São Caetano do Sul, que você teve um outro lado, né, que é juntar o sequenciamento com o rastreamento dos casos, né, na população. Como é que foi essa sua experiência lá? Então, a experiência foi assim, o pessoal é uma cidade que tem uma população mais velha, proporção de pessoas mais velhas maior, eles estavam muito preocupados e queriam ter um lugar para fazer teste de PCR. Eles procuraram um instituto para fazer o teste e a gente sugeriu, olha, vamos só fazer o teste. Vamos fazer o teste e vamos organizar a resposta. E com isso a gente desenvolve softwares para pesquisa com uma empresa, com uma startup, e o que elas fizeram, usaram todo esse conhecimento que tinham para fazer esse sistema. E era um sistema em que a pessoa ligava, ou ela podia digitar o que ela estava sentindo, e já tinham médicos que podiam olhar aquilo e já responder e ligar. Então, ela não precisava sair de casa, ver se ela precisava ir para o pronto-socorro. Então, se não precisava, a atenção primária ia na casa e coletava a amostra. Então, a amostra chegava para a gente já toda cadastrada, a gente só tinha que fazer o teste, colocava no sistema, a atenção primária já recebia informação para dar as informações, e o médico também começava a seguir. Tudo isso cadastrado. Então, a gente pode não só fazer a parte de pesquisa, de entender como é que eram os sintomas que a gente fez na atenção primária, foi uma publicação logo no começo, como a gente agora pode, como as amostras vieram para cá, entender como evolui um vírus numa região menor, como é que foi essa história dessa que vai ser fonte de tese de uma das alunas. Então, o caminho dos dois lados. Ao organizar um sistema, a gente conseguiu dados melhores e também para eles acho que receberam prêmios por isso, foi realmente uma boa experiência para a atenção primária de lá, e por isso, nesse sentido, que veio essa ideia, não, a gente precisa resolver o sistema como um todo. Acho que fica ótimo, Marina, porque acho que ficou bem claro, né, onde que a ciência se encontra com a vida real e onde realmente ela afeta a vida das pessoas, nesse caso, para um controle, para melhorar. Gente, a gente está indo para o final agora da nossa conversa aqui do podcast, e eu queria assim, aproveitar esses últimos minutos para, por favor, cada um de vocês se despedirem e dizerem para a gente assim, o que vocês veem dessa nova relação que a professora comentou, dessa relação de encontrar a ciência, né, a universidade, com os órgãos de governo, com as startups, com a sociedade civil. Assim, eu queria que vocês pensassem de alguma forma, ou deixassem o seu pensamento aqui para os nossos ouvintes, de como vocês acham que isso pode ser melhor estruturado e como a gente está disposto para esse novo caminho de a ciência se encontrar com as pessoas. Né? Posso começar? Favorito. A professora Esther sempre fala isso, que ciência, para você formar um cientista, demora muitos anos, né? Então, isso requer investimento. Agora, eu acho que é uma das principais coisas, tanto para a evolução da ciência aqui no Brasil, que a gente viu que é tão importante, e
para mais jovens cientistas virem para as universidades, terem uma paixão por ciência, assim como a gente tem, porque são anos de estudo para até você conseguir ser um cientista. Então, quanto mais difícil, a gente vê muita gente desistindo ou indo embora do país por falta de investimento, por ser tão difícil ciência aqui no Brasil. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, uma questão muito importante para ser falada, para a gente conseguir evoluir a ciência no Brasil. Acho que valorizar as pessoas que queiram ingressar nessa jornada que é difícil, mas compensadora, né, de descobrimentos. Professor, por favor. Eu acho que é isso, e também acho que uma parte a gente vai ter que investir na educação primária, né, e trazer esse gosto pela ciência bem cedo. Então, também é outra coisa que a gente não pode perder em todo esse grupo. É a ligação com a sociedade civil e também com esse amor mais cedo. A gente tem que levar a ciência para a educação primária e secundária. Eu me lembro quando eu era pequeno, assim, né? Eu sei que não aparece, mas eu já tenho bastante anos de vida, que assim, tinha, né, aquela coisa de você ser o cientista, né, ser cientista, uma coisa que a gente talvez foi perdendo isso lá no tempo, e acho que agora isso está voltando, essa vontade, né, de eu ser cientista. Marina, por favor, suas considerações. Eu acho que assim, toda essa pandemia ensinou a gente, além da importância da ciência, também a importância da gente comunicar o que a ciência faz muito bem. Quer dizer, isso é uma coisa que a Esther aprendeu nos últimos anos, a importância que a gente tem de comunicar bem, que eu acho que é um papel, né, tanto do hospital como da universidade, de não só fazer, né, de propiciar a ciência, mas também de mostrar para as pessoas o que tem que ser feito e a importância disso ser feito. Então, eu acho que assim, a gente aumentar a capacidade das nossas instituições de ensino e de saúde de mostrar o impacto da ciência para a sociedade. Eu acho que isso faltou e talvez por isso tenham prosperado as fake news, porque a gente tem essa deficiência da comunicação. E da gente também consolidar mais essa área meio, tanto do hospital como da universidade, de facilitar a interação da ciência com o resto da sociedade, quer dizer, de fazer os contatos com o governo, com outras instituições, com as empresas. Então, essa área mais da gestão da inovação, que também precisa ser sempre melhorada, né, e ampliada, porque a gente tem ainda pouca gente trabalhando com isso. Eu acho que tem melhorado o aumento do número de startups, de incubadoras, quer dizer, desse nosso ecossistema de inovação. A gente tem que aproveitar essa onda, né, e tornar isso permanente. Só para fechar aqui, então, de que eu anotei aqui do que vocês falaram, só para algumas coisas. Então, a professora disse, a formação começa lá no básico, né, quando começa, para preparar esses novos cientistas, esse novo cidadão que entenda o que é informação, o que é fake news. E aí o que nós descobrimos que interação, colaboração e comunicação é o que vai fazer a ciência sair das fronteiras e atingir todas as pessoas de forma esse impacto positivo. Muito obrigado. Resumiu bem. Obrigado, Rosa. Para finalizar, agradecemos a sua audiência e lembramos que o Inova HC Podcast é atualizado quinzenalmente nas plataformas do Google Podcast, Spotify e YouTube. Esperamos vocês nos próximos programas. Até mais.